1 Coríntios capítulo 7, versículo 25 da palavra do Senhor. Ora, quanto às virgens, ou talvez tem Bíblia aí que vai estar solteira, tá bem? Ora, quanto às virgens, não tem o mandamento do Senhor. Olha o que ele está dizendo. Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher? Ele faz uma pergunta. Não busques separar-te. Estás livre de mulher? Não busques mulher. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne. Isso aqui é interessante. E eu quereria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. Por que ele fala isso? O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem. E os que choram, como se não chorassem. E os que folgam, como se não folgassem. E os que compram, como se não possuíssem. E os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado, cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem, a solteira, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça o tal o que quiser, não peca. Casem-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que a dá em casamento, faz bem. Olha, isso aqui é interessante, eu vou repetir. De sorte que o que a dá em casamento, faz bem. Mas, portanto, todavia, o que a não dá em casamento, faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer. E também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Paulo, ele traz um conselho para os solteiros, viúvos e viúvas, certo? Ele já havia tocado nesse assunto. Ele já tinha falado sobre esse assunto lá no versículo 8 e no versículo 9. Então é importante aqui nós relembrar que nesse capítulo, Paulo ele não faz aqui um tratado teológico, às vezes completo aqui sobre celibato e casamento.
Não é isso que Paulo está falando, ele está apenas aqui respondendo a perguntas específicas que a igreja de Corinto realizava. Às vezes as pessoas têm dificuldade e realizam perguntas, e talvez uma das mais perguntas que talvez tinha até hoje sendo feito, e que todo mundo vai sair daqui aprendeu com tudo, é o quê? Se tem o dom de ser solteiro ou o dom de casar. Isso aqui ninguém escapa mais, certo? Isso aí a cada um vai verificar se tem o dom de ser solteiro ou tem o dom de ser casado. Isso aqui nesse texto não tem como fugir. Então eles deviam ali estar perguntando talvez algo assim: o que você acha, Paulo? Você como nosso pastor, um cristão, deve se casar ou deve se permanecer solteiro? A igreja questionava o veterano. Essa igreja questionava, e Paulo responde a essa pergunta, tendo em vista dois grupos, as virgens e as viúvas. É muito importante nós prestarmos atenção nisso, porque senão nós podemos correr o risco de interpretar esse texto errado. Sim, por quê, pastor? Paulo está dizendo que é bom que o homem fica como ele, que não casa. Será que o veterano apóstolo Paulo está em contradição com o que Deus falou lá no princípio? Será que o veterano está, de uma certa forma, indo de encontro? Porque a Bíblia diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Então será que Paulo está refutando o próprio Deus? Porque lá no princípio, em Gênesis capítulo 2, se não me falha a memória, versículo 18, a Bíblia diz que é bom que o homem não fique só. Mas aqui está dizendo, Paulo falando que o homem tem que ficar só. E não sou eu que estou dizendo, é as escrituras, é a palavra do Senhor. Então é isso que é importante nós aprender hoje, o porquê que o veterano está trazendo essa situação para a igreja de Corinto. Por que o veterano está ensinando essa mensagem para aquele povo? Então vejamos o que Paulo ensina sobre as virgens do versículo 25 ao versículo 38. Se nós observar a preferência aqui de Paulo pelo celibato, olha o que ele diz no versículo 1. Olha o que ele fala, ó: ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Está escrito no versículo 1. Ele diz também ainda, no versículo 26, ele fala, ó: tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Se você observar ainda no versículo 32, ele continua dizendo: e bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar o Senhor. Se nós observar no versículo 38, ele continua dizendo sobre o celibato: de sorte que o que há dá em casamento, faz bem casar, mas o que há não dá em casamento, faz melhor. Eu vou ler outra versão para você entender, olha lá: assim quem casa, faz bem, vírgula, mas quem não casa, faz melhor ainda. Paulo defendendo o celibato, Paulo falando sobre isso no versículo 40, ele continua dizendo: olha, será porém mais bem-aventurado se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Então Paulo está ensinando a uma igreja, Paulo está dizendo para uma igreja que não é para casar. Paulo está falando para aquele povo que é importante que eles fiquem solteiros. Se não se contém, que case. Mas é melhor ficar solteiro. Esse é o ensinamento dele. Então observe aqui claramente que o veterano parece ter uma predileção, ou seja, uma escolha pelo celibato. Se nós observar, ele vai escolhendo o celibato, ele vai escolhendo que a pessoa fique solteira, e ele aponta as razões. Quais são as razões? Veja comigo no versículo 26, o que a palavra do Senhor está dizendo: tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem estar assim. Que necessidade que era essa? O que estava acontecendo? O que estava acontecendo naquele período? Paulo ele ainda argumenta no versículo 32, o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações.
Então Paulo está dizendo para uma igreja, ó, é melhor vocês ficarem livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Ou seja, se eles casassem, eles teriam mais uma preocupação. Tem pessoas que falam, eu vou casar e eu vou ser feliz. Está errado, já está casando errado. Não vai ficar casado. Casamento não é para ser feliz. Jesus, em nenhum momento na Bíblia disse que vai casar, vai ser feliz. A Bíblia não ensina isso. A palavra do Senhor não ensina. Mas aqui está dizendo o quê? Que se eles fossem casar, teria mais preocupação. Uma pessoa casada tem mais preocupação. Por quê? Se a gente é solteiro, uma pessoa que é solteira, às vezes pode tomar, como que eu posso dizer, chegar na casa uma hora dessa, nem se preocupa nem em comer nada. É sozinho, não precisa se preocupar. Mas se é casado, às vezes já tem que ter um compromisso, porque tem um parceiro ou uma parceira. E às vezes tem trabalhos para realizar, porque uma pessoa que é casada tem mais trabalho do que um solteiro. O trabalho aumenta. Por isso que a Bíblia diz que o solteiro cuida das coisas do Senhor. O solteiro faz as coisas para Deus. Então Paulo aconselha aqui os pais no versículo 38, e ele também aconselha as viúvas no versículo 40, e vejamos que todavia será mais feliz ainda se permanecer viúva. E ele diz, segunda a minha opinião. Paulo está dizendo, Paulo está orientando, Paulo está ensinando. E por que Paulo então adota essa posição, pastor Fernando, embora tenha combatido a ideia daqueles que achavam que o celibato era moralmente superior ao casamento? Então por que ele parece ter uma clara e certa predileção ou escolha pelo celibato? Então por que Paulo, ele toma esse partido, uma vez que ensinou que tanto o celibato quanto o casamento são dons de Deus? Por que ele toma essa iniciativa? Por que ele ensina se são dons de Deus? Por que Paulo está se metendo? Nós temos de entender isso, caso contrário, nós vamos chegar a uma conclusão equivocada. Os teólogos, os pregadores, às vezes um ateu, se perguntar para uma pessoa sobre esse texto aqui, porque olha, o ateu pode chegar em mim e em você e falar assim, ó, eu quero que você me explique, porque o veterano está dizendo que não é para casar, mas a Bíblia lá no começo diz que é para casar. E aí? O que nós vamos responder para um ateu? O que nós vamos falar para um ateu? A Bíblia está em contradição? Nós precisamos entender a importância de estudar, a importância de nós buscar aprender das Escrituras. Temos que entender que Paulo aqui está mostrando isso por causa de fatores circunstanciais, a qual acontecia naquele período, aquilo que estava acontecendo daqueles dias em que eles estavam vivendo, dias difíceis. Se nós aplicar para os dias de hoje, estamos vivendo os dias difíceis. Olha no versículo 26, o que o veterano está falando sobre, o que ele argumenta sobre a angústia daquele povo. Ele diz, ó, por causa dos tempos difíceis em que vivemos, eu penso que é melhor para o homem ficar como está. Por quê? Por conta da angustiosa situação presente, por conta do que estava acontecendo naquele período. No versículo 28 ele diz, ó, ainda assim tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Angústia na carne, que angústia seria essa? Ou seja, eles estavam vivendo os dias difíceis, dias que até mesmo Jesus já tinha profetizado nos evangelhos algo, e que estava acontecendo nos 70 anos depois de Cristo. Eu vou trazer para você a história. Então Paulo estava preocupado. Isso no versículo 29 ele diz, isto porém vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem. Era melhor que não fosse casado, era melhor que fosse solteiro. O cristão, igreja, ele deve viver com a percepção de que não há tempo a perder. O homem de Deus e a mulher de Deus não pode perder tempo na caminhada cristã.
O homem e a mulher de Deus não pode perder tempo. As decisões na vida cristã devem ser caracterizadas por um sentido de urgência. A Bíblia diz em Romanos capítulo 13, versículo 11 ao versículo 13, na parte A, Paulo dizendo para a igreja lá de Romanos: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Nós precisamos, quando eu olho para a minha idade, eu vejo que eu estou mais próximo do arrebatamento. Tem pessoas que perdem tempo, tem pessoas que o evangelho foram alcançar dessas pessoas, e essas pessoas às vezes estão brincando no seu dia a dia, e não conseguem colocar às vezes os compromissos com o Senhor, não realiza os compromissos diante de Cristo. Ele diz, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então vai alto a noite, vem chegando o dia, deixemos pois as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz, andemos dignamente. E ele continua dizendo lá no texto, se você observar, ele fala assim, outrora nós andávamos assim, agora nós estamos na luz, nós não podemos perder tempo. Nós precisamos fazer a obra do Senhor, nós precisamos ser servos de Deus, fiéis ao Senhor, nós não podemos olhar para trás, nós precisamos assumir os nossos compromissos como cristão perante Deus. Ele diz, os solteiros precisam trabalhar para o Senhor. E o que é trabalhar para o Senhor? É vir no culto domingo, cultuei domingo e pronto. Esse é trabalhar para o Senhor. Não é trabalhar para o Senhor isso. Às vezes solteiros vêm no culto e acham, eu tenho que namorar. Na Bíblia não diz, não ensina a namorar. Não tem tempo para namorar. Na Bíblia não. A Bíblia não fala que tem tempo para namorar. Se olhar na Bíblia, pode procurar de gênero, não vai encontrar. Solteiros cuidam das coisas do Senhor. Solteiro trabalha para o Senhor. Solteiro realiza a obra para o Senhor. Então, em momento de crise, no versículo 26, precisamos nos concentrar nas esperanças dos novos céus e da nova terra que virão, sempre lembrando o reino eterno de Deus, em vez de ficarmos ansiosos com este mundo perverso e suas preocupações. Tem pessoas que, em vez de pensar no céu, eu sei, está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 1, eu sei que é difícil. Paulo está instruindo a igreja de Colosso só pensar nas coisas do alto. É difícil, claro que é difícil, a nossa carne, meu Deus do céu. Mas Paulo está orientando, pensar nas coisas do alto. Tem gente que fica distraído, olhando para um lado e para o outro, esquecendo das coisas do alto. Às vezes vem as crises, as preocupações, em vez de lembrar, fala, não importa, vem a crise, vem a tempestade, o meu lugar não é aqui, o meu lugar é o céu. Vai vir as dificuldades da vida, não importa as dificuldades, o meu lugar é o céu, se eu morrer é lucro. Só que as pessoas têm dificuldade de entender isso. As pessoas têm dificuldade e vivem num mundinho às vezes. Ai meu Deus, olha ali, olha o que está acontecendo de um lado, olha o que está acontecendo do outro, olha agora, meu Deus, agora vai. Estão preocupados com as coisas terrenas e esquece de pensar no alto. Esquece de viver o alto, esquece de pensar nas coisas de cima. No versículo 32, o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Meu Deus, pastor, como que não vou ficar preocupado? Paulo está ensinando no versículo 32, que é para nós ficar livres. Por que as pessoas ficam tão preocupadas às vezes? Se preocupa com tantas coisas, tem gente que quer abraçar o mundo. Tem gente que quer agarrar o mundo e resolver todas as coisas. Não adianta, meu filho, pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas de cima. Paulo está dizendo isso, Paulo está orientando. Paulo, ele levanta 3 fatos circunstanciais sérios para descrever essa questão de casar é bom, mas permanecer solteiro, viúva ou viúva é melhor ainda. Você está de brincadeira comigo, pastor? Eu vou embora do culto. O senhor fala assim que o senhor é casado. Mas é Paulo que está orientando, sou eu. É as escrituras que está dizendo que a angustiosa situação presente era essa descrita nos versículos 26 ao versículo 28. Paulo aqui está se referindo ao
tempo tenebroso de implacável perseguição que a igreja estava prestes a enfrentar. A igreja, hoje, vamos trazer para os dias atuais. Hoje, quando uma pessoa casa, ele fica pensando: meu Deus, se nós colocar filho no mundo, nós estamos perdidos. O que vai acontecer? É o que acontecia naquele período. A perseguição, às vezes. Aqueles crentes, meus irmãos, eles eram perseguidos por não negar a Cristo. Então Paulo estava lá em Éfeso, quando ele escreveu essa carta. Observe o que ele diz lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, 9. Olha o que ele diz, ó: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita dos mortos. Olha o que Paulo está orientando. Olha o que o veterano, esse era o clima que estava surgindo no horizonte. As nuvens estavam ficando densas, escuras e trevosas. E Paulo está dizendo, ó, não se preocupa. Imagine Paulo chegando naquela igreja dizendo, ó, não se preocupa com a natureza da tribulação que vai sobrevir sobre a asa. Não precisa se preocupar. Não precisa ter medo. Prenunciava-se o quê? A chegada de uma terrível tempestade. Chegava para aquele povo uma terrível tempestade. Jerusalém estava prestes a ser cercada. As muralhas de Jerusalém seriam quebradas. Cristo, em seu sermão profético, lá no sermão, em Mateus capítulo 24, versículo 29, Jesus tinha profetizado, dizendo, ó, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Jesus estava dizendo, ei, esse ato profético de Cristo já aconteceu. Esse ato profético, nós podemos dizer que já ocorreu. Diz a história que nos anos de 70 depois de Cristo, bem nesse período que o veterano estava ali orientando, quando Tito Vespasiano, ele entrou em Jerusalém e quebrou os seus muros. Seus soldados rasgaram as entranhas das grávidas com a espada. Rasgaram, as mulheres grávidas não podiam correr para se livrarem. E Paulo está dizendo que quem é casado numa hora de tribulação, de guerra, de perseguição, de fuga, que sofre terrivelmente. Então já imaginou o marido talvez ali fugindo e deixando a sua mulher para trás? Já imaginou? Se ele fosse casado, por isso que Paulo está dizendo, é bom que o homem não case. É bom que o homem seja solteiro. Já imaginou um marido fugindo e deixando sua mulher para trás? E Paulo está mostrando que o clima ali prenunciava um tempo de guerra, e essa guerra estava chegando. Essa guerra estava chegando, e Nero então montou o cenário para a perseguição implacável aos cristãos, e Roma seria incendiado 64 depois de Cristo, e os cristãos seriam caçados, perseguidos e mortos por todos os cantos do império. Jesus, esse sermão profético acontecia nesse período. Acontecia 70 anos depois. Então, em vista desse tempo tenebroso de opressão e perseguição, é que Paulo acha melhor os homens permanecerem como estavam. Se nós viver hoje, observar hoje, vivemos dias difíceis, dias tenebrosos. Hoje, meu Deus do céu, hoje quando você coloca um filho no mundo, você tem que pensar muito bem. Hoje os nossos filhos, porque as nossas crianças às vezes estão sofrendo, porque por quantas coisas que têm sido ensinadas para elas, quantas coisas que as crianças estão aí fora para aprender. Então, quando os mares se escalepam, ou seja, agitam, não é hora de mudar o navio.
Não é momento. Ei, e é nesse contexto que Paulo traz a essa igreja, essa palavra para essa igreja. É bom que o homem não se case. É bom que o homem fique solteiro. Então perceba no versículo 26 que Paulo diz que aquele que era um tempo de profunda tribulação, e no versículo 32 ele diz, Paulo diz que era um tempo de preocupação. Nós vivemos esses dias de preocupação. Nós vivemos dias terríveis sobre a terra. Nós vivemos dias, meus irmãos, que nós nem sabemos o que está para acontecer. E as pessoas hoje não se preocupam mais. As pessoas estão preocupadas, ansiosas apenas com as coisas desse mundo e não têm colocado a sua vida com Cristo. Não tem mais se preocupado com a sua vida diante de Cristo, diante do Senhor. Então coloque-se no lugar do veterano. Se coloca no lugar dele, diante das suas múltiplas viagens e perigos, sendo preso aqui e açoitado ali, e de cadeia em cadeia. Caso fosse casado e tivesse filhos, o seu sofrimento teria sido muito maior. Claro, veja qual é o seu dom: é de casar ou de ser solteiro? Tem que saber qual é o seu dom. Eu quero fazer missão, eu estou com vontade de ser enviado lá para a Ásia. Eu estou querendo ir para o Afeganistão semana que vem, pastor. Você não consegue uma vaga para mim, não? Afeganistão? Eu estava querendo, mas aí eu falei errado a palavra, pastor. É logo ali no Portugal. Afeganistão é só para aqueles outros que são mais corajosos. Eu não sou tão corajoso, não. E aí começa. Aí começa no meio cristão, às vezes, as dificuldades que as pessoas têm de se encontrar, de se colocar diante do Senhor. Então ele mesmo aqui disse que quem se casa deve cuidar do seu casamento. Quem casou necessita cuidar. É nesse contexto que Paulo coloca essa questão. Uma pessoa que é casada pode fazer a obra de Deus? Claro que pode, mas precisa cuidar do casamento. Precisa cuidar dos seus da casa. Então aquele era um tempo de mudança, e Paulo aconselha do versículo 29 ao versículo 31, ele diz, num tempo lá de guerra, de perseguição, cerco e fuga, não se pode estar preso a nada. Tem gente que está preso, irmãos. Tem pessoas, olha, tem solteiro que, me perdoa a expressão, mas tem solteiro que não sai debaixo da saia da mãe. Tem solteiro às vezes que fica ali, você vai, pai, você foi, eu vou também. Não é assim que funciona. Solteiro cuida das coisas do Senhor. Solteiro precisa trabalhar para o Senhor. Tem gente que fica dependendo, não pode, a Bíblia está dizendo, o solteiro precisa fazer algo para Deus. O solteiro, irmãos, olha só, o solteiro pode chegar em casa, não precisa se preocupar em fazer comida. Hoje eu vou dormir, meu Deus, ainda mais nós que estamos tudo gordinho, hoje não precisamos nem comer, está tudo certo. Solteiro. Mas se é casado, e aí minha esposa, você vai querer comida? E aí minha esposa, você vai querer comer alguma coisa? Já tem que se preocupar. O casado, às vezes ele chega na casa, meu Deus, agora, antigamente o pai e a mãe que pagavam água e luz, agora tem conta para pagar. E tem coisas para se preocupar. Tem às vezes contas, ou seja, uma pessoa casada tem mais coisas para se preocupar. Se nós observar a nossa irmã Maria Lorena, que todo mundo já conhece, ela estava noiva, e aí Deus falou com ela, falou, minha filha, você está errado, se você casar está errado. E ela resolveu então ser solteira para cuidar das coisas do Senhor. Pastor, eu quero ser igual a ela, uma missionária, tem certeza? Veja o dom, se é isso mesmo. Tem que observar se você tem esse dom. E tem gente que às vezes que tem o dom, mas fica lá, com os olhão assim, sabe? Não, tem gente que diz que tem o dom de ser solteiro, mas não tira os olhão. Não pode. Nós precisamos ter esse cuidado. Nós precisamos ter esse entendimento. Então os crentes ali não podiam se apegar a nada deste mundo. Era um tempo difícil e a crise estava chegando, e Paulo então recomenda, se você não está casado, não se case. Era a recomendação dele. Olha, estamos vivendo os tempos difíceis, você não é casado, não case não, mas agora se você não aguenta, meu filho, eu não aguento não, pastor, então case. Paulo está dizendo aqui também,
Se você não aguenta, então case. E se você não peca, se casar. Mas Paulo diz: eu queria poupar você desse problema, dessa preocupação e dessa angústia. Porque as pessoas têm a ideia que vai casar e a vida vai ser talvez diferenciada. Às vezes tem pessoas que dizem que vai casar para sair de perto do pai e da mãe. Não adianta, está errado, não é assim que funciona. Então Paulo está dizendo que queria tirar o que? Aquele problema, aquela preocupação daquele povo. Então a aparência deste mundo passa, e Paulo ele conclui sobre isso. No versículo 30 e o versículo 31. Se você observar lá o texto, eu vou já trazer aqui resumido a palavra ali, a aparência na língua grega. Essa palavra fala de uma forma externa. De uma forma externa que está o quê? Mudando sempre, e é todo aquele que investe em um que está em rápida desintegração, ou seja, de perder. Por quê? Porque não vive conforme a aparência. Tem gente que vive conforme a aparência. Eu olho para Deus todo dia. Quando eu abro os olhos de manhã, obrigado Deus pela vida. Mas como era bom não acordar. Como era bom não acordar. Eu vivo assim. Como era bom não abrir os olhos. Como era bom estar com o Senhor. Mas aí a gente chega aqui, prega, e depois chega lá no meio. Não. Se a gente quer saber do céu... Claro que a gente sente a dor, a gente vai sentir a saudade, claro. Eu sei que não é errado a gente chorar, cada um tem as suas emoções. A gente sabe que não é errado chorar por uma pessoa, um ente querido, uma pessoa que a gente amava, que partiu, não é errado. Mas se a gente fala do céu, por que a gente fica então depois, ai meu Deus. Engraçado que quando está vivo a gente às vezes não dá uma ligação, não manda uma mensagem, não dá um abraço. Não fala que a pessoa é importante. Paulo traz recomendações. A primeira recomendação ele fala, permaneça como está. Essa é a primeira recomendação. Ele diz, se você está solteiro, fique solteiro. Se você está casado, não saia do casamento. Versículo 26. Ele está ali trazendo o quê? Conselhos, recomendações. A segunda recomendação é no versículo 27. Não procure casamento. Mas Deus usou um varão na igreja, que está vindo lá de Sergipe, um varão abençoado, um evangelista, que vai ser da minha pessoa, estou esperando. Vai ficar esperando. Isso aí não é de Deus. Deus não é assim não. Deus ele vai falar contigo mesmo, Ele vai te orientar, é bom você orar, claro, é bom você orar, para Deus preparar para você, mas você mesmo, seja um sacerdote, vai lá, vai buscar a Deus, vai buscar ao Senhor. Então a segunda recomendação, não procure casamento, versículo 27, a terceira recomendação do veterano, no versículo 28 esteja prevenido para o fato de que se casar, vai sofrer angústia na carne. Vai sofrer. Que tipo de angústia? O que Paulo está dizendo? Sobre o quê? Sobre as dificuldades da vida, os problemas da vida. Ou seja, se nós, no meu caso, como eu, se nós casarmos e tiver um filho, e esse filho vier partir, sofrimento. São os sofrimentos da vida. São algo que pode acontecer na nossa carne. Algo que nós talvez podemos enfrentar na nossa própria carne, no nosso dia a dia. Então Paulo está dizendo, se você não casar, você não vai ter filho. Se você não casar, você não vai ter problema. Então, é a recomendação dele. E a quarta recomendação, você vai ter preocupações adicionais se você se casar. Versículo 32. Se você se casar, pode ter a grande problema. Vai ter mais preocupações ainda. Olha para você ver, se a gente observar aqui quem é casado e quem é solteiro, os casados que estão aqui têm mais preocupação do que o solteiro. Tem que levantar amanhã cedinho, não que o solteiro não tem, mas às vezes o solteiro olha assim e fala, que nada, depois que eu casar eu oro. E aí não levanta 6 horas da manhã para orar e depois fica perdido. Nem o casado às vezes está orando 6 horas da manhã com o pastor, imagine o solteiro, imagine. Deve estar distante, está lá roncando, com 6 horas da manhã, pastor. O senhor está de brincadeira, minha cama quentinha, no calor eu até consigo, pastor, quando está quente eu consigo, mas no frio não dá certo. E aí pega a coberta, joga 10 cobertas em cima e ajoelha em cima da cama e ora, ajoelhado em cima da cama no frio.
Ei, o solteiro tem menos preocupação. O casado já tem mais preocupação ainda. Por isso a importância, às vezes, do casado tem que orar para os filhos, tem que ajudar, tem que levar o filho para um lado. Às vezes, 10 horas da noite, a mulher fala assim, tem que fazer mamadeira, e ele tem que ir lá fazer. Tem mais preocupação, tem mais trabalho. Enquanto solteiro, imagine só. Mãe, traz a comida aí para mim. A mãe fala, vem, senhor, está pensando o quê, rapaz? Vem aqui pegar. Às vezes quer aproveitar a mamãe, né? Quer aproveitar. Então o solteiro, de uma certa forma, tem menos preocupação. A quinta recomendação dele, no versículo 34, você vai estar com o coração e o tempo divididos se você se casar. Ou seja, o seu coração vai estar dividido. O coração do casado está o quê? Fragmentado, dividido, separado, repartido em pedaços. Por quê? Porque se encontra com mais coisas para realizar. O solteiro já não. O solteiro não tem tanta essa preocupação. Vamos seguir. O cônjuge também tem de cuidar das coisas do mundo, de como agradar a esposa e de como agradar o marido. Olha o que Paulo está dizendo sobre isso. E ele não vai ter o quê? O tempo então integral para cuidar das coisas do Senhor. Não vai ter. Ou seja, claro que o pastor às vezes está na frente de um trabalho, ele fica às vezes ali cuidando das coisas do Senhor. O tempo dele às vezes é para cuidar das coisas do Senhor, mas não é todas as pessoas que podem ficar às vezes o tempo todo cuidando das coisas do Senhor. As pessoas têm o seu trabalho, as pessoas têm a sua família. Então é isso que Paulo está dizendo. A partir de quando você casou, não vai ter o tempo integral para Jesus. E os jovens, será que tem o tempo integral para Jesus? Qual é o dia, será que eles têm o tempo para Jesus? Hein? Qual será o tempo integral? Mas pastor, jovem tem que estudar? Tem que estudar. Mas estuda, trabalha, sim, tem. Mas o restante do tempo é para o Senhor. E aí? Será que quando terminou o trabalho, terminou a escola, os jovens cuidam das coisas do Senhor, conforme Paulo está ensinando? Será que eles têm cuidado das coisas de Deus? Então, se nós não entendermos esse contexto aqui, vamos pensar que Paulo é o maior defensor, às vezes, do celibato e um grande crítico do casamento. A gente vai começar a entender, Paulo, ele é um crítico e não é esse o ensino geral do veterano. Não é esse ensino, então chama atenção repetidamente para isso, porque quando nós estudamos os outros textos, Paulo fala sobre casamento e família, e ele nos conduz pelos caminhos mais ainda encantadores dessa sacrossanta relação. Se nós observar lá na igreja de Éfeso, Paulo ele fala sobre casamento. Paulo ele fala de casamento em outros textos. Então o que Paulo aqui escreve aqui nesse texto em tela é uma resposta às perguntas objetivas da igreja de Corinto. É a mesma coisa, se nós trazer hoje para os dias que nós vivemos hoje, dá para ter uma família tranquila? Podemos ter filhos tranquilos na geração que nós vivemos hoje? Posso ter 5 filhos, está tudo certo. Será que pode? Como que estamos vivendo os dias hoje? Como estamos vivendo, o que estamos passando? Então precisamos aqui levar em consideração, para não chegarmos aqui a conclusões apressadas ou equivocadas do que Paulo está ensinando. A gente tem que aplicar para os dias atuais. Vejamos também o que Paulo ensina sobre as viúvas. Paulo traz uma palavra às viúvas e os viúvos no versículo 39 e o versículo 40. Ele fala, hoje as viuvinhas estavam aqui à tarde, meu Deus, viuvinha saiu tudo aqui feliz da vida. Ele fala, deve ter viúva aqui à noite também. Uma verdade importante a destacar é que o casamento é para toda a vida. É isso que ele está ensinando. O casamento deve durar enquanto dura a vida dos cônjuges, enquanto viver o marido, enquanto viver a esposa, dura o casamento. Paulo aqui não cogita o divórcio. O casamento não é um contrato de experiência, ele é para uma vida toda. É isso que Paulo está orientando. É isso que Paulo está ensinando. Outra verdade a destacar é que o casamento é só para esta vida e não para a eternidade. Isso aqui é importante também. Casamento é só para cá.
Casamento não é eterno, não. Casamento é só para essa vida. A teologia dos Mormons do casamento eterno está em total desacordo com a palavra de Deus. O ensinamento deles vai em desacordo com as Escrituras. Nós podemos refutar conforme a palavra do Senhor. Tem gente às vezes que acredita que vai continuar casado no céu. Tem pessoas que acham, e isso é uma tolice, você e eu não vai ser marido da sua esposa e nem a esposa do seu marido no céu. O casamento, ele acaba com a morte. Sim, o casamento acaba na terra. Certa feita, os críticos de plantão quiseram pegar Jesus Cristo no contrapé com uma pergunta acerca do levirato, ou seja, um costume da época que obrigava o homem a casar-se com a viúva de seu irmão. Eles citam até mesmo a lei de Moisés falando sobre isso. Eles falaram acerca da mulher que se casou com 7 irmãos. Essa mulher se casou com 7 irmãos, depois que todos morreram, ela também morreu. Então perguntaram para Jesus: ô Senhor, faz favor, quem vai ser o marido dela lá no céu? Quem será, uma vez que todos os 7 a desposaram? Jesus mesmo respondeu para eles: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos do céu. Está lá em Mateus capítulo 22, versículo 29 e versículo 30. Casamento não é eterno. Casamento não é para a eternidade. Casamento é só para esta vida. Casamento é enquanto estamos nessa terra. Portanto, o casamento é para a vida toda, mas não para a eternidade. Não serve para o céu. É importante dizer que no casamento, homem e mulher se tornam uma só carne, mas não um só espírito. O casamento se tornam uma só carne e não um só espírito. Se fosse espírito, o casamento continuaria no céu. Mas é uma só carne. É na carne, não é no espírito. É isso que as Escrituras nos ensinam. Somos um só espírito com o Senhor. Está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Eu já falei sobre isso. Então, se fôssemos um só espírito com o nosso cônjuge, então a morte não podia dissolver os laços conjugais, de maneira nenhuma. Então Paulo continua, ele dá 3 conselhos aqui para as viúvas naquele contexto. Paulo, ele chega aqui, começa a observar, ele olha para as viúvas e fala: primeiro conselho, fiquem como vocês estão. Fiquem assim, não se casem. Fique assim, já está viuvinha. Fica dessa maneira. O segundo conselho, se você não aguenta, casa-se. Ah, mas eu não consigo ficar viúvo. Então case-se. O terceiro conselho é: case-se, mas somente no Senhor. Somente no Senhor. Eu falei sobre isso um pouquinho na semana passada. E eu quero até trazer aqui um pouquinho mais o quê? Sobre trevas e luz. Por quê? Porque às vezes as pessoas querem casar. Será que a pessoa que está dentro da mesma denominação que você está é convertido? Será? Não dá certo trevas e luz, não dá certo. A gente começa a falar sobre esse texto e aplicar talvez uma pessoa que está no mundo e a outra que está dentro da igreja. Mas será que dentro da igreja essa pessoa, será que está com o mesmo comprometimento que você? Se você que talvez é solteiro, se você está pensando em ter um noivo, uma noiva, está para se casar, você já perguntou para essa pessoa se essa pessoa gosta de Bíblia como você talvez gosta? Porque se a pessoa não gostar, não vai dar certo. Luzes e trevas. Ei, e diz os estudos, diz a ciência, que o casamento, a paixão dura pelo menos 3 anos. Por 3 anos, olha, eles vivem, 3 anos vivem bem. A paixão às vezes, meu Deus, chega a arder. Mas depois dos 3 anos, sai de baixo. Já era, a paixão foi embora. E aí? E se a paixão foi embora? Né?
Eu preciso entender se aquela pessoa está com o mesmo propósito comigo, conforme a palavra de Deus, conforme as escrituras do Senhor. Então, o terceiro conselho: case-se, mas somente no Senhor. E essas 5 aplicações importantes desse texto: leve o dom do celibato a sério. Paulo ensinando, leve o dom do celibato a sério. O celibato é dom. Se você anseia pelo casamento, é porque não tem dom do celibato. Não tem dom. Versículo 8. Leve a sério. Se você não tem o dom do celibato, case-se. O casamento é uma bênção e digno de honra entre todos, e é melhor serem 2 do que 1, está lá em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, e é o próprio Criador quem disse: não é bom que o homem esteja só, não é bom, e Paulo diz que é melhor casar do que viver abrasado. Paulo ensinando, Paulo orientando. Então, se você está para se casar, certifique-se que o seu futuro marido ou esposa seja uma pessoa convertida e não convencida. Está no versículo 39. Convertida. Olha, eu falo sempre, é difícil hoje para alguém pensar em casar. As situações estão difíceis. Hoje, para ver quem é de Deus mesmo, olha, a situação é difícil. Então, se você está casado com uma pessoa incrédula, faça todos os esforços necessários para manter o seu casamento. Versículo 16, ou seja, você vai santificar essa pessoa. Se esforce para continuar casado. Se você quer que o seu casamento seja feliz, nunca deixe de dar ao seu cônjuge toda a satisfação sexual que ele precisa e tem direito. Está lá no versículo 3 ao versículo 5. Não deixe. Então a palavra de Deus, ela é teocêntrica. A palavra de Deus, Deus é como o centro de tudo em nossa vida. A palavra de Deus é a nossa essência. A palavra de Deus é aquilo que eu preciso viver no dia a dia. O nosso Cristo, Ele é a palavra de Deus. Amém? Fique em pé. Oremos a Deus. Senhor Deus e Pai, damos graças ao Senhor por esta noite, por esta oportunidade diante da sua presença. Pedimos ao Senhor o perdão, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Apresento esse povo, apresento essa igreja, esse irmão, essa irmã que se dedicou, que se esforçou, Pai querido, Pai amado. Damos graças ao Senhor por este privilégio, damos graças ao Senhor, Pai, por esse aprendizado, damos graças ao Senhor, Pai, por ter entendimento, Senhor, os princípios cristãos, Pai, e o Senhor continue nos ajudando, e o Senhor continue nos dando força, nos dando graça, Pai, em meio a esta caminhada, a esta jornada, Labaxéria. Oh Espírito Santo de Deus, eu apresento a cada um, Senhor, eu apresento a cada vida, a cada irmão, a cada irmã, Senhor, e o Senhor leve em paz, em segurança, e o Senhor continue cuidando, protegendo, guardando, livrando, Pai, de todo mal. É o nosso pedido, Senhor, e nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus.